Irmãos, eu quero compartilhar uma passagem bíblica, se encontra lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 14. O último verso desse versículo que diz como ouvirão, se não há a quem pregue. Olhando para dentro dessa passagem bíblica, que o apóstolo São Paulo ele fala nessa epístola, eu vejo Paulo agora saindo para pregar a palavra de Deus. Em Atos capítulo 16 em diante, você vê a segunda viagem missionária do apóstolo São Paulo. Ele chega a cidade de Filipe, uma das cidades da Macedônia, e quando ele chega ali era um dia de sábado. Ele procura um local para oração. E quando ele vai procurar um local para oração, perto do rio, ele encontra as mulheres ali, ele começa a falar de Jesus. E as mulheres começam ouvindo a palavra de Deus sendo falada pelo apóstolo São Paulo. E diz a palavra de Deus que o Senhor abriu o coração de uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura. Interessante que quando ele vai para o local de oração, caminhando para o local de oração, depois que Lídia é batizada nesse rio, Paulo está indo para o local de oração e logo nesse local, perto do rio, aparece uma moça, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E essa, cheia do espírito de adivinhação, ela começa a falando, o demônio falando nela: esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha, segue eles. E por muitos dias esse espírito que atormentava essa jovem falava isso. E Paulo perturbou-se, virou-se para ela e disse: em nome de Jesus Cristo, sai dela. E o espírito de adivinhação saiu daquela moça. E ela passou a não dar mais lucro aos seus senhores. E aqueles homens que recebiam lucros com a adivinhação daquela jovem ficaram com raiva de Paulo, juntou a multidão, levou ele em praça pública, ele e Silas, e açoitaram ele, rasgaram suas vestes, e eles foram postos dentro de uma prisão. E diz a Bíblia Sagrada que dentro da prisão, perto da meia-noite, Paulo e Silas eles começam a cantar hino de louvores a Deus e clamar ao Senhor. E de repente acontece um terremoto e abre-se todas as portas da prisão, perto da meia-noite. Meia-noite, meus irmãos, é peculiar de Deus. Muitas coisas aconteceram à meia-noite. Meia-noite fala de luta, fala de prova, fala de batalha. E olhando para dentro da passagem bíblica, nós vemos que Deus operou nesses horários, meia-noite, Gideões venceu os medianitas. Meia-noite, Sansão arrancou os portões da cidade de Gaza. Meia-noite, o anjo do Senhor feriu 185 mil assírios. Meia-noite, meia-noite, Israel saiu do Egito e meia-noite, o anjo do Senhor feriu todos os primogênitos do Egito. Meia-noite, Pedro foi solto da prisão. Meia-noite, Paulo pregava numa vigília e Eutico caiu da janela. Meia-noite, nasceu aquele que viria esmagar a cabeça de Satanás, Jesus Cristo. O Machia. Então, meus queridos, se você está passando por um processo chamado meia-noite, vamos falar assim, meia-noite, passando por luta. Meia-noite fala de luta, fala de provação. Eu quero dizer para você, faça como Paulo e Silas. Faça como Paulo e Silas, começa a cantar hino de louvores a Deus, começa a adorar Ele, começa a orar, porque quando você começar a se posicionar como Paulo e Silas, cantar na luta, na prova e orar, as portas vão se abrir para você. É interessante que quando eles começaram a pregar a palavra, houve salvação. Deus começou usando Paulo, começou usando Silas. Houve salvação porque aquelas mulheres aceitaram o Senhor Jesus, receberam o Senhor Jesus Cristo como único salvador da sua vida, e Satanás ficou furioso usando aquela jovem que tinha um espírito de adivinhação, mas Paulo, cheio do Espírito Santo, expulsou em nome de Jesus Cristo. Aquela jovem também que tinha um espírito de adivinhação, recebeu Jesus como único salvador da sua vida. Aquilo incomodou o inferno, porque Paulo estava saqueando o inferno. Ei,
Ei, Jesus Cristo está chamando você para saquear o inferno. Jesus Cristo está chamando você para pregar a palavra, né? Como que vai haver a salvação se não há quem pregue, né? Então, exercita o dom que existe em você, pregue a palavra, fale de Jesus. O Senhor já te limpou, o Senhor já te purificou, já te levantou para você anunciar e falar das grandezas dele para outras pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, dá lugar para o Espírito Santo de Deus na sua vida. Se está passando por uma luta, se está passando por uma provação, clame a Ele. Cante louvores a Deus, adore Ele, porque Ele vai abrir as portas para você, vai abrir as portas ao seu favor. Ele está agindo agora na sua vida, Ele está agindo agora na sua família, na sua parentela, Ele está agindo sobre a tua vida nesse exato momento. Mas não se esqueça, né? Anuncie, né, a verdade do Evangelho, as boas novas, porque Deus te levantou para isso. Eu deixo essa palavra para você nesse exato momento, e a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, habite no seu coração. Amém.